Oi gente, tudo bem? A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje está lá em Lucas capítulo 18 e diz assim, o título é A Parábola da Viúva Persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso não fará justiça aos seus escolhidos que clamam? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém. Eu gosto muito dessa parábola que Jesus conta para os discípulos, porque é algo que acontece muito com a gente, é algo muito comum assim na nossa vida, na vida de todo mundo. Porque quantas vezes a gente não tem um propósito, um desejo, um sonho, alguma coisa assim que a gente sempre está pedindo para Deus, a gente sempre está orando em relação àquilo. Às vezes pode ser até por alguém, e a gente ora, e por vezes, às vezes parece que a gente está falando sozinho, ou às vezes parece que Deus não está ouvindo, e parece que está sendo em vão. Quantas vezes a gente já se sentiu assim em relação a alguma coisa? Então é muito comum isso acontecer. Só que o que eu gosto dessa parábola é que Jesus está nos incentivando a continuar a orar sem cessar. E qual é o exemplo que ele dá? Uma viúva que tinha uma causa que ela precisava que o juiz resolvesse. Só que ela não simplesmente foi 1, 2, 3, 4 dias, viu que não conseguia nada e parou de ir atrás do juiz. Aqui conta que ela persistia frequentemente, continuamente ela estava lá, juiz, lembra da minha causa, juiz, lembra do que eu tenho te pedido, juiz, lembra do que eu estou precisando. E aí Jesus conta que certo dia, então, o juiz falou, eu vou fazer logo o que essa mulher quer, porque assim ela vai parar de me importunar. Só que um outro detalhe importante dessa parábola também é que Jesus deixa claro que o juiz, ele não teme a Deus e ele não tá nem aí com os homens. Ele mesmo fala, apesar de eu não me importar com os homens, ainda assim eu vou fazer o que essa mulher quer, para que ela pare de me importunar. E aí Jesus ele termina a parábola falando assim, se o juiz, que é injusto, ainda assim fez o que aquela mulher precisava, depois de muito ela ter insistido e ficado atrás dele, quanto mais Deus, que é justiça, quanto mais Deus que é justo. E no começo da parábola, ele fala que é um incentivo para que a gente ore sem cessar. Porque muitas vezes, no meio do caminho, a gente desiste. E às vezes a gente pode estar tão pertinho daquilo que a gente queria, mas acaba parando no meio do caminho, voltando para trás. E é que Jesus está nos incentivando a orar sempre e sem cessar. E é algo que a gente realmente tem que colocar em prática na nossa vida, porque orar nada mais é do que a gente falar com Deus. E tem muitas coisas que realmente fogem do nosso alcance, muitas coisas que nós não podemos fazer. Sempre tem até um certo ponto, um limite onde depende de nós fazer, que depende de nós ir lá atrás, fazer e colocar para funcionar. Só que chega um ponto que não cabe mais a nós, sabe? É Deus que tem que fazer a obra, fazer o milagre, coisas que cabem somente a Ele. Então é algo que a gente faz junto com Ele. Só que o que muitas das vezes acontece é que a gente desanima. E essa parábola, Jesus está nos incentivando. Não desanima, não pare de orar. Se o que você está pedindo há tanto tempo parece que está demorando, continua, pede força para Deus. Como é algo que a gente sempre ensina lá na igreja, sabe? Deus me dá força para suportar aquilo que ainda não é só hora de mudar. Porque às vezes a gente se questiona quanto ao tempo. A gente quer pra ontem muitas coisas. Só que a gente sabe que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes parece que está demorando. Só que a gente sabe que o tempo de Deus ele não é o mesmo tempo que o nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos.
E é por isso que às vezes a gente acorda assim, passa por algumas coisas e a gente não vê como aquilo pode mudar naquele dia. Como as coisas podem se transformar, como que pode mudar em alguns dias, sabe? Pra gente é impossível. Mas por que que muitas das vezes a gente vive milagres, sabe? A gente vive coisas extraordinárias? Porque quando a gente menos espera, aconteceu, sabe? De uma forma que a gente nem imaginava. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia para nós, às vezes pode acontecer quase nada, mas para Deus em um dia pode acontecer muita coisa. E algo que a gente tem que guardar no nosso coração e guardar com a gente é que o tempo de Deus, ele é muito perfeito, ele é muito perfeito. E por mais que às vezes seja difícil a gente esperar, seja difícil a gente ficar esperando aquilo que a gente tanto quer, aquilo que a gente tanto busca, a gente tem que ter a certeza de que não, eu vou continuar, porque eu sei que quando eu receber aquilo que eu tanto preciso, aquilo que eu tanto busco, eu sei que vai ser no momento perfeito, vai ser naquele momento que eu vou falar, poxa vida, agora eu entendo, por que eu tive que passar por tudo aquilo? Por que o processo pareceu tão longo para mim, só que hoje sim eu posso, sabe, ver que valeu a pena esperar, valeu a pena, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. E essa parábola de Jesus, ela é algo que ela é maravilhosa, tem que ficar guardada no nosso coração, porque é algo que a gente vai usar para sempre. Enquanto a gente tiver vida, tiver respirando, a gente tem que se lembrar disso, orar sem cessar, falar com Deus sempre, nunca parar. Porque às vezes a gente se engana que se a gente desanima, só que, peraí, se a gente está pedindo isso a Ele, é porque só Ele pode fazer. A viúva, ela estava pedindo justiça para aquele juiz. E ela estava pedindo só para ele. Por quê? Porque ele era o único que podia ajudar ela naquilo que ela precisava. Por isso que aqui Jesus, ele compara, então, fala assim, se ele que é injusto fez aquilo que ela queria, quanto mais Deus. Porque se tem algo que a gente está tanto tempo pedindo para Deus, significa que só Ele pode fazer. Porque vocês concordam comigo, se fosse algo que a sua mãe, que a minha mãe, que a nossa amiga, que alguém do nosso ciclo de amizade pudesse fazer pela gente, a gente já teria pedido, já teria resolvido, já estaria tudo certo. Só que se a gente está insistindo tanto, orando tanto a Deus por alguma coisa, é porque só Ele pode fazer. É porque Ele não está ao nosso alcance, sabe? Mas só que aqui é um incentivo para a gente não parar, não desanimar. Sabe, a palavra de hoje, ela é simples. Ela é tão simples quanto essa parábola que Jesus deixou ensinado pra gente. Não vamos desanimar. E aí o final, que é o segundo detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, diz assim, no 6. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ou seja, que não desistem? E aí em seguida fala, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Na verdade aqui são dois detalhes, né? Primeiro Jesus ele fala, olha, ele não vai continuar fazendo você esperar. Ele não vai continuar. E aí ainda fala assim, ó, ele vai fazer justiça a vocês e ele vai fazer justiça depressa. Ele não vai fazer você esperar por muito tempo. Como eu disse antes, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Por isso não pensa que é muito tempo, não pensa que faz muito tempo. Tá difícil, pede força para Deus então, mas não desista de orar, não desista de persistir no seu sonho. Não desista de persistir naquilo que você tanto deseja. Não desista de orar por alguém. Sabe, se há tanto tempo você está orando pelo seu filho, pela sua irmã e irmão, por alguém da sua família, por um amigo, não desista de orar por ele. De fato, quando isso diz respeito a pessoas, chega um certo ponto que a gente não pode fazer, que é só o Espírito Santo mesmo para convencer. Mas não desista de orar. Não desista de orar. Não desista de orar porque Deus, ele é justiça. Ele é justiça, ele sempre foi justiça, ele vai continuar sendo justiça. Creiam nisso de todo o coração, mas não para de orar, não desista, insista, persista. Seja tão persistente quanto essa viúva foi. E ela conseguiu. E outra coisa que eu quero, a última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, está lá bem no finalzinho. Quando Jesus fala, contudo,
quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A gente está vivendo um tempo difícil, tempo onde permanecer com a nossa fé firme, intacta, inabalável é muito difícil, porque cada dia é uma luta, cada dia é algo que a gente passa assim, que a gente não imaginava que ia viver, que a gente não esperava, que de repente acontece, e aí a gente tem que ir lá e colocar a nossa fé em ação. E a cada dia fica um pouquinho mais difícil. Só que aí Jesus ele pergunta, será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Será que quando ele vier, de repente, naquele dia onde a gente menos espera, aquele dia que a gente não sabe qual é, será que ele vai encontrar fé em mim, em você? Jesus ele deixa essa pergunta no ar, sabe? Porque orar, persistir numa oração, requer fé. Não é simplesmente a gente sentar, ajoelhar, ficar de pé, fechar os olhos ou ficar com os olhos abertos e falando com Deus. Não diz respeito só a isso, sabe? Tem que ter fé. Porque persistir em algo, especialmente quando há muito tempo a gente persiste, quando não é um dia, quando não é 2, quando não é 3, quando não é uma semana, mas quando isso diz respeito a meses e até anos, poxa vida, requer fé. Requer fé porque não é fácil, mas só que Jesus ele é o nosso ajudador. Ele está pronto e disposto a nos ajudar em tudo que a gente precisa. Então, quando tiver muito difícil, quando você estiver naqueles dias que você estiver querendo desanimar, sabe? Não vendo mais esperança naquele seu sonho, naquele seu desejo, naquele seu pedido, pede força para Deus. Pede força para que Ele não deixe você parar no meio do caminho. Continua, mesmo que seja difícil, mesmo que seus passos continuem, mesmo que de repente seus passos sejam mais lentos, sejam mais devagar, continua, mas persista. Guarda essa parábola que Jesus deixou. Guarda essa parábola que Jesus compartilhou com os discípulos e deixou para nós como um presente. É algo que a gente tem que se apegar e vamos nos espelhar nessa viúva, que é o que ele fala, para que nós sejamos como ela, insistente, que persista e não desista. Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem.